vamos começar o nosso webinar. O nosso webinar hoje é um webinar de dúvidas, é um webinar que pretende esclarecer aqui as 10 dúvidas mais colocadas no último mês e é isso mesmo que vamos fazer. E sem mais demoras, vamos então começar por uma dúvida que me foi colocada por várias pessoas que estavam na unidade de sistemas operativos. Então essa dúvida é: o que é um ficheiro de paginação? Um ficheiro de paginação, em primeiro lugar, nós quando falamos em ficheiros de paginação devemos ter a noção que a RAM é um recurso que é limitado. E hoje em dia, cada vez mais, os discos têm mais capacidade. Logo, é fácil utilizar o disco para gerir memória virtual, para criar memória virtual. E o ficheiro de paginação não é mais do que exatamente transferir pedaços da ocupação da memória, pedaços de processos, para o disco rígido em segmentos de 4K bytes de tamanho para um endereço virtual. O que é que isto vai fazer? Vai libertar espaço da frame da RAM e a RAM fica disponível para outras utilizações. Nos sistemas Windows, estas páginas que são chamadas páginas out são armazenadas em ficheiros com o nome pagefile.sys, ou seja, pagefile.sys, sys de sistema, na raiz da partição do disco. Para cada partição que nós tenhamos, pode existir um ficheiro deste tipo. E isso é que nos vai então permitir criar a tal paginação, os tais ficheiros de memória virtual e que vão libertar espaço na RAM. Então, a localização e o tamanho deste ficheiro de paginação está configurado nas propriedades do sistema, que é o que temos aqui no nosso print screen que aqui está. Podem ver aqui, por exemplo, o disco D está como um ficheiro de paginação, um pagefile volume, que começa em 3000 MB e vai até 7000 MB. Ou seja, nós podemos gerir aqui o tamanho, depois clicamos em Set e fazemos OK e já está. Não tem mais dificuldade absolutamente nenhuma. Isto é nas propriedades de sistema avançadas, desempenho, e depois no desempenho temos de ir a definições. Propriedades avançadas, desempenho, definições e chegamos a esta janela que nos permite gerir o ficheiro de paginação, o tamanho da memória virtual dos ficheiros de paginação. Esta foi a primeira dúvida. Ficou clara a explicação? Ok. Então, vamos para a segunda dúvida. A segunda dúvida é uma dúvida que eu chamo uma duvidazinha concisa, uma dúvida curta e concisa. Houve um formando que me colocou esta dúvida, por coincidência, logo no dia a seguir, mais 4 me colocaram exatamente a mesma dúvida. Uns referiram-se à interface como eSATA, os outros referiram-se a SATA de segunda geração. E ambas as denominações são corretas. Quer eSATA, quer SATA de segunda geração, são exatamente a mesma coisa. E então a pergunta era: qual é a velocidade deste tipo de SATA? A velocidade deste tipo de SATA, ou seja, a taxa de transferência, é de 3 gigabits, não é gigabytes, é gigabits, perdão, utilizando uma codificação de 8 a 10 bits. A taxa de transferência máxima não codificada é de 2.4 gigabits, o que dá cerca de 300 megabytes por segundo. Então, se for codificada, ela vai poder ainda melhorar um bocadinho. Não codificada, vamos ali aos 300 megabytes
por segundo, ou seja, 2.4 gigabits por segundo. Alguma dúvida em relação à velocidade? Ninguém tem dúvida nesta resposta da velocidade do eSATA? Ok. O valor da codificada é de 3 gigabits. Então, terceira pergunta. Terceira pergunta que me colocaram mais vezes o mês passado, foi-me colocada cerca de 7 vezes, é o que é o LBA. Existe um documento no vosso campus que fala do LBA, mas mesmo assim os colegas, Gerson, o não codificada é de 2.4 gigabits. Peço desculpa que não tinha visto como tinha colocado aí a questão. Então, passando ao LBA. O LBA é um esquema que é usado para indicar a localização dos blocos de dados contidos nos dispositivos de armazenamento do computador, ou seja, nos discos rígidos. É um esquema de armazenamento linear, como podem ver aqui na figura. Se imaginarmos aqui os setores de cada um destes quadradinhos, então é linear, ele vai sempre avançando. E o que é que vai fazer? O que vai fazer é os blocos que vão aqui no disco rígido vão estar identificados num índice, sendo que esse índice é um índice de números inteiros. Então o primeiro bloco é o LBA0, o segundo o LBA1, o terceiro o LBA2 e assim sucessivamente. Vai sempre continuando. O que é que LBA significa? Significa Logical Block Addressing, ou seja, é a capacidade de atribuir um endereço lógico a cada um destes blocozinhos do disco, sendo que LBA0, 1, 2, 3, 4, por aí fora, portanto, Logical Block Addressing, endereçamento lógico dos blocos. Ficou clara a explicação do LBA? Sim, o esquema que ali está tem a ver com a fragmentação e a desfragmentação. Então, avançando, e porque eu penso que este webinar hoje vai ser rápido, porque as perguntas são curtas e são de resposta muito simples, tirando talvez aqui uma pergunta que já lá vamos chegar. Mais uma pergunta foi... Peço desculpa, mas aqui o meu ratinho decidiu entrar em greve. Está. Perguntam-me então 11 formandos que estão na unidade 9, qual é o papel da ligação terra, ou a ligação à terra, ou a ligação massa. Normalmente terra designa-se em eletricidade, massa designa-se em eletrónica. A diferença é essa. Então, para que é que serve este condutor? Este condutor, que também é designado como condutor de proteção, ou seja, a ligação à terra, e este é o símbolo esquemático da ligação à terra, serve para proteger o utilizador do equipamento no caso de uma avaria. Ou seja, este condutor terra vai conduzir a corrente elétrica no caso de mau funcionamento, evitando que os utilizadores levem choques elétricos, portanto, que sofram descargas elétricas. Esta proteção só será possível se o condutor estiver ligado ao solo. Porquê? Porque a ligação à terra, como o próprio nome indica, vai permitir que o solo, que a terra, absorva a corrente elétrica e mesmo até a eletricidade estática que se acumula nos corpos. Permitindo o quê? Permitindo que haja uma dissipação efetiva, sem qualquer tipo de perigo para o utilizador e para o equipamento. E exatamente, para também o equipamento, Gerson. Bem perguntado, eu iria lá chegar agora. Atenção que este processo
funciona na maioria dos casos, mas nem sempre toda a eletricidade é dissipada. Mas existem depois outros tipos de equipamentos que permitem fazer o resto da proteção. Por exemplo, um bom disjuntor diferencial vai evitar que o utilizador apanhe um choque elétrico e ao primeiro sinal de falha poderá logo disparar, dependendo da sensibilidade. Poderá ser 300 mA, 3000 mA, por aí fora, dependendo da sua sensibilidade, ele vai disparar e evitar problemas. Ficou clara? Depende da força, sim, da corrente. Exatamente, Ruben, é isso mesmo. Quando carregamos no botão de reset, também se dá uma descarga à terra e a fonte de alimentação é quem conduz essa descarga. Então, esta era a explicação de o que é a ligação à terra. E agora vamos ver talvez a pergunta mais complexa daquelas que foram colocadas no mês passado. Esta pergunta foi colocada essencialmente pelos formandos que estão a estudar unidade de redes ou então os formandos dos cursos Cisco e perguntam-me então o que é um backup incremental. Um backup incremental, como podem ver aqui na imagem, é um backup que vai subindo, vai incrementando o seu valor. Aqui temos a começar de domingo até sábado da semana seguinte. Ou seja, ele vai incrementando os dados no backup, na cópia de segurança. Este backup de incremental vai fornecer, então o quê? Vai fornecer um backup de todos os arquivos que foram alterados desde o backup incremental anterior. Ou seja, o primeiro backup incremental foi feito aqui, de domingo para segunda. Daqui, de segunda para terça, só deste valor, ou seja, só o que é novo em relação ao backup incremental feito de domingo para segunda, é que vai ser acrescentado, incrementado ao nosso backup. E assim sucessivamente. Tudo o que vai sendo acrescentado é ao valor do dia anterior. Compreendem? Todos perceberam? Há alguns... Não precisa de haver sincronização. Este backup pode ser feito de forma até manual pelo gestor da rede. Se houver uma sincronização, tanto melhor. Se houver replicação, tanto melhor. Se houver um sistema de RAID que permita fazer logo o espelho automático dos dados, também melhor. Incremental ou adicional, sim, o termo técnico é incremental. Ele vai mesmo adicionar, vai mesmo fazer a adição dos dados em relação ao dia anterior. Vai incrementando, vai aumentando, vai somando esses dados. Está esclarecido, Nelma? Ok. Então, quais são as vantagens destes backups? Maior rapidez do que um backup total. Se fizermos o backup total todos os dias, como os dados vão crescendo, será sempre mais demorado. Menor espaço de disco ou de unidade de rede também. Porquê? Porque vai só somar aqueles dados, não vai fazer um backup total todos os dias e somar um backup total todos os dias. Podemos manter várias versões também dos mesmos arquivos em diferentes backups. E as desvantagens. As desvantagens é que para restaurar um backup deste tipo temos que ter os ficheiros de cada dia. E depois o ficheiro de cada dia os ficheiros de cada dia vão sendo somados uns aos outros para podermos restaurar todo o backup. Perceberam? Não atualiza os dados. Aí é que está. Ele só acrescenta o que é novo. Daí ser uma desvantagem. Então, passamos
Exatamente, Diogo, é isso mesmo. A separação normalmente é feita pelo sistema de forma automática, mas também pode ser definida pelos utilizadores, não? Então, passamos a mais uma dúvida. E esta dúvida é o ECC. ECC significa Error Correction Code, ou seja, código de correção de erros. O que é que este código faz? Este código é um código que surgiu a posteriori, ou seja, depois da paridade. A paridade é uma forma de verificar erros na memória. Aqui o ECC é uma forma mais completa de verificar erros na memória. O que é que ele vai fazer? Além de verificar as condições de um erro, permite recuperar um bit, esse bit que tenha erro, de forma automática. Ou seja, ao recuperar esse bit com erro de forma automática, ele vai permitir substituir esse bit por um bit que esteja sem erro e corrigi-lo de forma também automática. O que é que ele faz? Ele usa um algoritmo, que neste caso é uma sequência matemática, e trabalha em conjunto com o controlador de memória do sistema. Verifica a existência de erros e se um bit contiver erro, apenas esse bit é recuperado e o sistema recebe a indicação de um erro. Se houverem mais bits, ele faz exatamente a mesma coisa, mas faz de forma individual, ou seja, ele não vai ter de dar indicação de todos os bits, mas apenas bit de erro. Portanto, nesse aspecto ganha a paridade porque se torna muito mais rápido. Só vai precisar mesmo de correr os bits de erro, corrigi-los, dar a indicação antes de corrigir que existe um erro. Compreenderam o ECC? Ok. Então vamos aqui para um palavrão. Este palavrão que se chama hyperthreading. É um palavrão, mas um palavrão simples. Esta dúvida foi-me colocada por cerca de 15 formandos que estão na unidade de processadores. Então, hyperthreading não é mais do que uma tecnologia que permita a um processador físico funcionar como se fossem dois processadores lógicos. Ou seja, com apenas um processador, eu consigo emular, ou seja, simular, virtualizar dois processadores lógicos. O que é que isto me vai permitir? Vai-me permitir que cada um destes processadores lógicos tenha registros próprios e que os recursos como o FPU, que é o coprocessador matemático, ou a ALU, que é a unidade lógica e aritmética, e os barramentos, os buzzes, sejam partilhados entre estes processadores lógicos e da forma que eu consiga, de um sistema que devia ser de monoprocessamento, funcione como um sistema de multiprocessamento. Ou seja, na realidade, tendo um processador mononúcleo, eu consigo que ele se comporte como se seja um processador multinúcleo, com vários núcleos, portanto, com vários cores. Esta é a vantagem da tecnologia hyperthreading. Não sei se me fiz explicar e compreender. É ativado automaticamente, Ruben. O sistema operativo faz logo essa ativação desde que o processador o suporte. Na BIOS também existem, no caso das BIOS que tenham processadores monocore, está lá disponível a opção para ativar ou desativar. Gerson, é como acabei de dizer ao Ruben, portanto, está na própria BIOS,
e nas propriedades do próprio processador. Funciona como software, é ativado no software e depois vai obrigar o hardware a assumir aquele comportamento. Então, faltam-nos apenas duas dúvidas. Só funciona em processadores de um core, exatamente. Por isso é que se chama hyperthreading. É isso mesmo, Ruben. É isso mesmo. Então, faltam-nos apenas duas dúvidas. O PXE e o FTP. Começamos pelo PXE. O PXE foi uma dúvida que me foi colocada por 8 formandos, 2 dos quais estavam um bocadinho baralhados, e eu enviei-lhes esta imagem e com esta imagem foi mais fácil perceber o que é o PXE. Então, PXE não é mais do que... O P é de pre-boot. Pre-boot, ou seja, antes de fazer boot, antes de arrancar. O X é de execution. E o E é de environment, ou seja, pre-boot execution environment, ou seja, ambiente de execução ou executivo ou executor antes do arranque, ou seja, antes do próprio arranque, ele vai fazer um arranque próprio. O que é isto? É, ao fim e ao cabo, um sistema que serve para fazer computadores arrancar a partir de uma rede. Tem aqui os exemplos. Tem aqui 3 servidores, um de DHCP, ou seja, um servidor que dá IPs automáticos, um de TFTP, ou seja, permite aceder remotamente a ficheiros, e um de NFS, que permite aceder a ficheiros. E o PXE Client, ou seja, o cliente PXE, vai conseguir fazer o seu arranque a partir destes servidores, mesmo que não tenha sistema operativo próprio. O sistema operativo é carregado na rede e não carregado a partir do arranque do disco rígido ou de outro tipo qualquer de dispositivo amovível, como uma pen, por exemplo. Então a questão aqui é, PXE é para fazer arrancar computadores a partir de uma rede. As máquinas têm de estar ligadas em rede, obviamente, Ruben. Se não estiverem, não conseguimos fazer nada. Ficou claro? Nelma, também ficou claro? O que arranca é o sistema operativo que está no servidor, é fornecido ao computador, ao cliente, e o cliente usa o sistema operativo a partir do servidor. Portanto, o servidor acaba por ser como se fosse o disco rígido do sistema operativo do cliente, mas não é. É um sistema operativo de rede. Ficou claro agora, Ruben? Sim, senhor. Ok. Então, só nos falta... Não, faltam-nos duas ainda, perdão. Estava-me a esquecer aqui de uma. Eu não pus aqui no PowerPoint o FTP, porquê? Porque estava aqui um TFTP Server. Então, uma das dúvidas que me foi colocada também foi o que era FTP. FTP significa File Transfer Protocol. É um protocolo para transferência de ficheiros em rede e normalmente é utilizado para disponibilizar ficheiros a outros utilizadores. É utilizado muito para fazer upload de páginas web num servidor. Ou seja, quando eu quero carregar conteúdos de uma página web para um servidor onde a página vai ficar alojada e depois nós podemos aceder a ela através de um browser, utilizamos o FTP como protocolo. Existe o FTP Server, o FTP Client, e nós carregamos os ficheiros de um para o outro e depois podemos então aceder ao nosso site. FTP File Transfer Protocol, protocolo para transferência de ficheiros. Está aqui, por isso é que eu não pus um slide. Compreenderam o FTP?
Ok, então chegamos à última dúvida. A última dúvida foi-me colocada por formandos que estão na unidade de redes do vosso curso ou formandos que estão também nos cursos Cisco, os cursos apenas de redes. O que é que me colocaram? Perguntaram-me o que era o ARP. Então, ARP também é um protocolo. É um protocolo de rede e é um protocolo que permite fazer resolução de endereços. Ou seja, ARP significa Address Resolution Protocol. É utilizado para resolver endereços na camada internet e passá-los para a camada ligação. Isto tem a ver com as camadas do modelo OSI e do TCP/IP. Quem não chegou ainda a esta fase vai achar esta conversa um bocadinho mais complicada de perceber, mas quem já chegou a esta fase vai perceber isto com alguma facilidade. Ele resolve, ou seja, o que é resolve? Resolve consegue traduzir estes protocolos de uma camada, neste caso da camada internet, para protocolos da camada ligação, que permite estabelecer ligações na nossa rede. Este protocolo foi definido por uma norma chamada RFC 826, foi definida em 1982 e normalmente o que é que ele faz? E é isso que eu agora vou explicar, que é aquilo que estava lá em cima. Não é isso, Ruben. O que ele faz, e agora vai perceber muito facilmente, o que ele faz é converter ou associar, digamos assim, um endereço IP a um endereço físico, ou seja, a um MAC address. Todos os aparelhos, as placas de rede, os routers, têm um MAC address. Esse MAC address é o endereço físico do aparelho e é o endereço que é único em todo o mundo. Não há mais nenhum endereço igual a esse. O que ele faz é associar esse endereço único do hardware, esse endereço físico, a um endereço IP, a um endereço de internet, ao Internet Protocol. Ou seja, o ARP faz a associação entre o IP, entre o IP da máquina, ou da placa de rede, ou do router, ou seja o que for, e o seu endereço físico também dessa placa, ou desse router, ou seja do que for. O ARP faz parte da camada 3 do modelo OSI e da camada 2 do TCP/IP. Ou seja, a camada 3 do modelo OSI é a camada rede, camada 2 do TCP/IP, que é a camada internet. Função, claro e conciso, associar um IP a um MAC address. Ajuda o utilizador a poder estabelecer ligação à rede. Porquê? Porque se o computador não conseguir na rede validar quer o MAC address, quer o IP, não se consegue estabelecer ligação à rede. Ficou claro? Alguma dúvida que tenham? Nelma, o ARP é possível de ser configurado normalmente em aparelhos como routers, switches e aparelhos de rede. Há um sistema operativo normalmente próprio desses aparelhos, há uma interface e depois é possível configurar o ARP nessas interfaces.